Vamos falar agora sobre o cristianismo, né? A população, como é que está distribuído o cristianismo no mundo. A gente já viu esse mapa, né? Basicamente aí, continente americano, a Europa Ocidental, o leste europeu e a África subsaariana e também a Oceania. Bom, e aqui a gente tem o cristianismo. Rafa, deixo com você esse começo. Você está pronto para isso? Bom, na verdade eu não sou um expert nisso, mas eu fui dar uma estudada. Tá certo que eu sou cristão, ia ser padre, né? Então tudo isso está envolvido também. E um pouco da história da igreja a gente tem que saber quando a gente vai estudar para ser padre. Mas assim, eu acho que um ponto importante que o Marcelo colocou aí nos slides é que o cristianismo, ele não... Foi eu começar a falar e Isa Castilho saiu da reunião, foi da mãe. Eu acho que um ponto importante é que a gente entender que o cristianismo não nasce como uma religião, né? Ele nasce como uma seita, basicamente, um desmembramento de alguns grupos de judeus que, num contexto do estado da Judéia, da Galiléia e tudo mais, sob o domínio do Império Romano, acabam se distanciando um pouco daquela estrutura tradicional do judaísmo enquanto religião. Eles seguem uma figura histórica que traz uma mensagem diferente, que é a figura de Jesus Cristo, e depois, com a morte de Jesus, os apóstolos, chamados discípulos, um grupo bem reduzido no primeiro momento, começam a divulgar essa mensagem. Mas antes de entrar nisso, eu acho que é importante pontuar com relação a esse contexto geográfico que o Marcelo falou, da Palestina, do Oriente Médio, que nesse momento de surgimento do cristianismo está sob o domínio do Império Romano, né? O Império Romano era um império bastante recente, né? Não que fosse fraco, na verdade era muito forte. Roma, ela é inaugurada em 753, há 50 e poucos antes de Cristo. Então Roma, enquanto cidade, tinha uma longa história já. Em filosofia a gente trabalha muito com a história da Grécia, e eu falo para vocês que a Grécia ela vai ser dominada no final do seu apogeu por um grande império chamado Império da Macedônia. Isso em mais ou menos 300 e poucos antes de Cristo. O Império da Macedônia cresce, o primeiro imperador da Macedônia é Filipe, o filho do Filipe é o Alexandre o Grande, muito conhecido na história, e depois que o Alexandre morre, ele não tem descendentes, o Império da Macedônia vai ser dividido entre generais. E aí isso enfraquece o Império, e simultaneamente está crescendo e está ganhando força a cidade romana como república já, e aí começa a surgir essa grande potência que é Roma. Roma vai dominar o Império da Macedônia, vai dominar toda a região dominada pela Macedônia, a Grécia, a região do Oriente Médio, a região da Síria, da Pérsia, o Egito, inclusive. E aí, com Roma dominando, Roma vai se tornar o maior império que existe, e vai dominar toda essa região. Então, nesse contexto de Jesus Cristo, né, século I, a região da Palestina, a região do Oriente Médio, está dominada pelo Império Romano. Né? É uma província do Império Romano. O primeiro imperador de Roma já tinha caído, então quem domina nesse contexto é Júlio César Augusto, Otávio César, na verdade. E César é um título, não é um nome, né? E na região é uma província, então tem um líder específico, romano também, que é Pôncio Pilatos, e na região mais próxima, Herodes. Né? Então, acho que isso é importante. Bom, a mensagem de Jesus, mesmo que vocês não sejam cristãos, todo mundo, em certa medida, acaba obrigatoriamente conhecendo, porque temos aí uma imposição cultural quase, né, que nos obriga por símbolos, ou mesmo, a gente falava de símbolos na aula de filosofia, e obriga a gente a ter um contato com relação ao cristianismo. E depois da morte de Jesus, esses seguidores vão acabar se espalhando. A gente chama dos 12 apóstolos, mas tinham vários outros, que eram inclusive familiares, amigos próximos e tudo mais, e esses caras eles vão se espalhar para divulgar um pouco dessa mensagem que eles tinham escutado, que eles seguiam, para várias regiões. Então, o que é importante a gente pensar é que dois nomes muito importantes, eles vão se direcionar exatamente para a sede do Império, para Roma. Então, Pedro, né? Paulo é um nome importante, mas ele não era
discípulo, então ele não conheceu propriamente Jesus Cristo, ele era judeu, inclusive, seguidor e fiel da fé judaica, ele vai se converter depois de um processo e também vai para Roma, e outros apóstolos e discípulos vão acabar se espalhando para o Egito, para a região do norte da África, para a região da própria Síria e Pérsia, enfim, vão se espalhar para falar dessa mensagem, para a região grega, inclusive, a Bíblia vai relatar alguns conflitos entre os gregos, que eram pensadores livres, inclusive, e os cristãos, os primeiros cristãos que ali chegam, né? Mas vão se espalhar como uma seita proibida, isso que é importante dizer. Então, eles vão acabar também sofrendo muitas perseguições no primeiro momento, vão ser mortos, eles vão criar códigos, o Marcelo colocou, inclusive, 2 códigos, 2 sinais que são muito importantes no início do cristianismo, que é o símbolo do peixe, que é o símbolo da cruz, né? A cruz, no primeiro momento, ela é usada pelos romanos como instrumento de tortura e de morte, e depois ela vai ser apropriada pelo cristianismo como um símbolo de manifestação da fé que eles tinham. Então, eles vão usar desses símbolos, inclusive, para marcar reuniões proibidas e as escondidas, para eles se reunirem e partirem um pão e rezarem da maneira como eles achavam que deviam rezar e pedir a Deus. Depois de um tempo, o Império Romano começa a ter um problema sério com essa seita que está surgindo, porque eles começam a crescer em número, principalmente os que são atraídos pelo cristianismo eram aquela parcela da população mais pobre, mais sofrida, os escravos, os mais... Até mesmo pela mensagem que existia de uma promessa de um paraíso, de algo muito bom depois da morte, que é a própria da mensagem cristã também. Então, eles vão crescer. E aí nós temos, com o contexto de Império Romano, já na cidade de Roma, uma manifestação de oficialização da religião cristã, que eu acho que a Adriana vai comentar um pouco também com vocês. Imperador Constantino e depois com Justiniano. Ô, Rafa, é correto falar que Jesus Cristo é judeu, né? Ou não? Era judeu, sim. Sim, e aí os apóstolos... Porque, assim, no contexto daquela época, existe a divisão entre os fariseus, por exemplo, que eram seguidores propriamente da lei, das regras do judaísmo, e existem os outros, que são chamados de essênios, que, na verdade, eles são mais preocupados com uma promessa, com uma expectativa da vinda do Messias, que é uma realidade da religião judaica também. Os judeus continuam esperando a promessa da vinda do Filho de Deus. Né? Só que isso era muito forte naquela época, e aí esse grupo de judeus acabam assumindo que a figura de Jesus é essa promessa do Messias. Então, Messias não é um nome, Messias é uma expectativa de fé dentro da religião judaica. E aí esse grupo dos essênios vão acabar acreditando que o próprio Jesus, enquanto figura histórica, é essa figura prometida. Mas Jesus era, de fato, judeu. E aí vai ter até um conflito dogmático dentro da origem do judaísmo, do cristianismo, que pensar se, de fato, poderia ser cristão somente judeus que se convertessem, ou se poderia, de fato, existir cristãos aleatórios, que não tivessem uma origem no judaísmo. Isso vai passar por um processo dos concílios de Nicéia, Constantinopla, por exemplo, que vão discutir muito essa reflexão teológica, né, o dogmático. Quando a gente fala de cristianismo, por exemplo, elas são religiões para toda a humanidade, né? Diferentemente do judaísmo, que ela é uma religião mais fechada, ali, de um povo eleito. O judaísmo seria mais isso. É disso que você está falando. Mas o cristianismo não nasce com essa perspectiva universal, né? Depois de muitas interpretações sobre as próprias falas de Jesus, é que vai se construindo essa leitura de religião como universal. O próprio nome, católica, né? Igreja católica significa universal na tradução. Né? Tá. É interessante isso que o Rafa falou, galera, porque quando a gente percebe ali no Império Romano, eles realizam aquela diáspora, né, no ano 70, e é justamente nesse período de agitação, na qual os judeus, eles esperavam um líder, além de religioso, mais um líder também militar, vamos colocar assim, né, que esse líder libertaria ali do domínio do Império Romano, e não foi essa a mensagem de Jesus, não foi bem por isso, não foi essa a ideia, né? Essa expectativa de libertação do povo judeu, ela é muito antiga, né? Ela tem origem lá naquela condição
do cativeiro na Babilônia, depois eles acabam migrando para a região próxima do Egito e são assumidos também como escravo dos faraós egípcios. E aí tem novamente a questão da libertação que você falou, que a gente chama religiosamente de Êxodo, né? Está descrito. E depois, ainda também com a questão do próprio Holocausto, também existe essa expectativa. Então, ela acompanha o povo judeu desde sempre. Né? E na época de Jesus não é diferente, isso é muito forte. Acho que um ponto importante também da origem do cristianismo primitivo é que, nesse contexto de domínio do Império Romano, a região do Oriente Médio, ela mantém a estrutura e a prática religiosa que eles tinham, né, de judaica, as sinagogas e tudo mais. Mas o Império Romano em si, ele tem a influência, ele é basicamente politeísta, influenciado pela cultura helênica grega, que também leva consigo essa característica politeísta. Então, o Império Romano, ele divulga a crença em muitos deuses, né? Ele tem essa marca de religião, tem a questão do culto ao imperador. O imperador é uma figura também assumida, tem até os sacrifícios ao imperador, que eram obrigados. Esse é um conflito que vai marcar também muito forte a origem do cristianismo, porque os primeiros cristãos eles se negam a prestar esse culto quase que divino ao imperador romano, né? E essa é uma influência da cultura grega, que quando o Império da Roma domina o Império da Macedônia, vai acabar levando consigo também para a sede do Império essa influência de religião politeísta. A mitologia romana é basicamente a mitologia grega, com os nomes mudados. Né? Você pega a mitologia grega, você tem Zeus, Poseidon, Hades. Você pega a mitologia romana, você transforma esses nomes nos nomes do que a gente conhece como os nomes dos planetas do sistema solar. Então, Júpiter, Saturno, Marte, Mercúrio, né? Mas basicamente as mesmas histórias de origem e a mesma base mitológica. Legal, Rafa. Bacana. Com essa perseguição, Dri, se você quiser abrir o áudio aqui para falar, você fica à vontade, tá bom? Que essa aqui é parte de história. A Dri tá aí ainda? Tá, né? Não caiu mais. Ah, não caiu não. Tô aqui, não. Galera, e essas perseguições, então, que o Império Romano realizava, né, com os cristãos, isso se dá ao longo aí dos primeiros séculos, né, século I, II e III, e a partir do século IV, né, nós temos aqui já um movimento um pouco diferente, porque com o Edito de Milão, pelo imperador Constantino, né, nós temos a liberdade para os cristãos, para que eles pudessem ali manifestar a religião deles. E com o Edito de Tessalônica, né, pelo imperador Teodósio, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Dri? Bom, vamos... Só reforçar. Pode. Não, só reforçar que a questão do Edito de Milão, o Constantino como imperador, Constantino Magno, né, não é uma bondade. E a história coloca muitas vezes que houve uma conversão, no final das contas é uma questão muito política. Né? Enquanto seita proibida, o número de cristãos estava crescendo muito, de modo que você não conseguia mais manter o controle. Então, exatamente para que o império não caísse ali de imediato, há uma autorização, uma liberação, para que se mantenha, pelo menos, a estrutura política da maneira como eles estavam acostumados. É exatamente isso, porque, na verdade, esse momento aqui já é momento de decadência do Império Romano. Né? O Império Romano estava sendo já bombardeado pelos chamados povos bárbaros, né? Que são os povos que vão vir da Europa Oriental, né? Por assim dizer, e esses povos vão começar a ruir o Império, né? Eles não têm mais perna, eles já não têm mais uma formação militar como eles tinham antes. Então, eles já estavam em franca decadência. Então, quando ele edita a liberdade, o direito à prática religiosa católica, que, na verdade, o Edito de Milão, ele dá a liberdade religiosa, eles não vão deixar de ser perseguidos. Mas, em outros momentos, ela já havia tido um brandamento disso daí. Entendeu? Porque, assim, Jesus, né? A gente tem uma divergência, né, Rafa? Porque Jesus, para mim, nasceu no ano 1.
para o Rafa nasceu no ano 3 ou no ano 2, alguma coisa assim. Mas como eu disse para os alunos, o que vale o que vale é o que o Rafael falou, porque o Rafael sabe mais disso do que eu sobre a Igreja Católica, né? Você vai falar? Não, é que o calendário gregoriano, ele foi estruturado considerando essa fonte histórica. E, posteriormente, depois de muitas escavações, foi constatado que deu-se o nascimento no ano 3º depois de Cristo. Sim. Então, mas o mais importante de tudo isso, assim, é que o DC e o AC é um marco histórico, né, de como esse acontecimento mudou a história da humanidade, né, essa que é a questão. Se é século I, II ou III, é uma questão só de tempo mesmo, né, a questão que é uma mudança de mentalidade, uma mudança numa prerrogativa histórica, ela é muito ampla, né, então ela ultrapassa muito o tempo, né. Então, mas interessante falar de tudo isso, porque quando Jesus nasce no ano 1, né, e a gente está falando do Edito de Milão 3 séculos depois, né, quer dizer, o nascimento de Cristo, os romanos já eram império, né, eles já tinham passado pela Pax Romana, que tinha sido o período de grande paz, né, que isso durou uns 200 anos, e eles já estavam começando a entrar num processo das invasões bárbaras, né? Esses povos, os germânicos, os saxões, eles vão começar tudo vir, né? E vão começar a fazer guerras de dominação, assim como os romanos fizeram anteriormente. E aí, quando o Edito de Milão é colocado, é muito nesse intuito político, né? De poder garantir uma unidade, né, para que eles pudessem dar conta do que vinha pela frente, né? Então, os povos bárbaros eram povos politeístas que tinham, né, as mitologias como lá do Odin, né, do Valhalla, tal, essa coisa toda. Eles tinham toda essa religião politeísta também. E aí esse povo começou a descer. E aí, para poder manter a unidade, garantir a unidade, foi feito essa possibilidade. Mas em outros tempos, né, porque a perseguição dos judeus ela durou mais de 300 anos, né? Então, houve momentos de muito radicalismo, que foi na época do Nero, né? Então, eles eram perseguidos, eles eram crucificados, havia toda a Bíblia retrata isso em vários momentos. Depois teve o próprio Coliseu também, na figura dos gladiadores, que muitas vezes eram próprios cristãos que eram presos, né, e como punição eram colocados dentro do Coliseu. Sim, isso na época da grande perseguição, né, que foi principalmente na época do Nero e tudo mais. Depois houve um período de paz, né, quer dizer, eles vamos dizer assim, sabia-se que havia a prática religiosa, que ela estava acontecendo, mas não havia um incômodo com isso, não era um problema. E aí, quando ele torna isso válido, né, passa a ser um reconhecimento com caráter de determinação jurídica, vamos assim dizer, era algo que já estava acontecendo há muito tempo. Né? Então, foi simplesmente, ele usou politicamente disso. Aí tem umas histórias, né, que é super questionado pelos historiadores, de que ele teria ido para uma batalha, e aí teve a visão de uma cruz, aí ele pegou a cruz, colocou lá no escudo dos cavaleiros, e aí eles ganharam a batalha. Quer dizer, é tudo umas coisas, né? Tudo para inglês ver. E por que o Teodósio vai colocar o Edito de Milão em 300? Na verdade, o cristianismo é 380, porque em 395 o próprio Teodósio vai dividir o Império Romano em dois, tá? Então porque eles estavam já à míngua, né, com as invasões bárbaras, eles estavam num momento muito caótico, então dar conta de todo o Império, porque o Império Romano era imenso, ele começava lá na Península Itálica, né, ele se estendia por todo todo o mar Mediterrâneo, todos os intermédios do mar Mediterrâneo, o norte da África, que é o Egito, e até o Oriente Médio, quer dizer, era imenso.
né? Então, no momento que eles tinham muitos soldados, tinham muitas as províncias, tal, tudo funcionava mil maravilhas. Daí vinha aquela historinha, todos os caminhos levam a Roma, justamente por isso, porque Roma era a capital do império. Então, quer dizer, ela tinha o domínio sobre tudo. Então, quando eles entram nesse momento, o que vai acontecer? O Teodósio, numa medida para tentar conter as invasões e para poder organizar melhor o império, divide o império em dois. Império Romano do Ocidente com capital em Roma, Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla, que vai ser Istambul, que é o Iraque, é o Iraque, né? Istambul. Turquia, obrigado. Iraque é Mesopotâmia, né? Estou já confundindo as coisas aqui. A Turquia, né? E com capital em Constantinopla, que vai virar Istambul, né? E essa foi uma atitude para tentar segurar. E aí, isso foi em 395. Então, mais ou menos 15 anos antes, ele já tinha determinado, pelas mesmas razões do Constantino, que a religião católica fosse a religião oficial do Estado, justamente para garantir essa unidade, porque realmente o cristianismo tinha avançado muito, né? E o Império Romano já era praticamente todo católico, todo convertido, então foi uma maneira de garantir a unidade e contrapor aos não romanos, aos povos bárbaros, que tinham outros preceitos religiosos, né? Então foi uma forma de garantir a unidade. E isso foi tão forte que a maioria dos povos, quando foram chegando, os povos bárbaros, e foram se fixando, foram conseguindo realmente fazer acordos com os reis e etc e tal, e conseguir ficar nas regiões, uma das prerrogativas era eles se converter ao cristianismo, né? Isso a série do Vikings mostra muito bem, né, eles sendo batizados e tal, foi uma forma. E tanto é que depois que passou as invasões, que o Império Romano cai em 476, cai o Império Romano. Tá, então, quer dizer, menos de 200 anos do Ocidente. Do Ocidente, Ele cai nós estamos falando em 380, ele cai em 475. 100 anos depois ele cai de vez, né? E aí vai ser formado, né, a configuração dos países europeus que a gente conhece hoje, né? Então, a região onde os saxões vão chegar vão formar a Inglaterra, a região onde os germânicos vão acabar dominando vão formar os países, a Germânia, né, que é a Alemanha, né, e assim sucessivamente. É bem interessante a gente observar isso, né, que na verdade essas duas atitudes, elas foram casadas. A liberdade religiosa, a religião oficial católica e a divisão do império, como uma forma de tentativa de manter a unidade. Depois esse império acaba caindo, mas o cristianismo passa a valer como religião oficial de todo mundo, de todos os reinos que vão se formar a partir de então, né? E é legal pensar isso, né, Adri? Porque a partir dessa oficialização do cristianismo, lá em 1054, tem uma divisão, a primeira divisão dentro do cristianismo, né? Que é aquela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Já que foi criada ali durante o final do Império Romano, como a Adri colocou aí. E em Constantinopla, né? Atual Istambul, na Turquia, também acaba surgindo ali a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Exatamente. É bom só pontuar nesse sentido que, assim, o cristianismo ele surge como seita, então não há uma unidade muito estabelecida, e enquanto doutrina, existem muitas divergências, desde o começo. Então, apesar do império se tornar cristão, existem muitas práticas diferentes e dogmas de fé diferentes de acordo com esses discípulos primeiros que foram se espalhando. Então, por que a gente chama de Igreja Católica Apostólica Romana? Porque, em tese, aquele nome primeiro dos 12 apóstolos, depois da morte de Jesus, que era Pedro, então, enquanto que em Roma é Pedro que migra para lá, junto com Paulo, e vai estruturar essa base do império religioso, na região da Turquia é São Tomé que vai, na região do norte da África é Santo André, eu falo de santo, mas são os apóstolos, né? É André, e assim eles vão se espalhar. Então vai nesses primeiros quase 5, 6 séculos de cristianismo, vai ter muita divergência e muita discordância. A base da fundação da Igreja Católica Ortodoxa, ela se dá nessa divisão do Império Romano que a Adri pontuou lá com o Justiniano já. Lógico que ela vai ser oficializada enquanto religião
com o cisma do Oriente, só em 1054. Mas essa diferença de prática de fé, de estrutura de símbolos e de tudo mais, ela vai ter origem lá na divisão dos primeiros apóstolos, né? E é interessante pensar, galera, que como eu coloquei aqui, na apostila de vocês, né, nas apostilas passadas, né, trabalhava esses dois mapas. Quando a gente verifica o catolicismo, né, nós temos uma predominância do catolicismo na Europa Ocidental e na América, né? E aí a gente vai verificar a distribuição dos cristãos ortodoxos, eles estão aqui mais no leste europeu, justamente obedecendo essa lógica de divisão lá do Império Romano em dois, né, que a Adriana e o Rafa pontuaram aqui, e que de certa maneira, oficializada a partir do cisma do Oriente. O Rafa lembrou que são várias outras vertentes, né, correntes religiosas dentro do cristianismo, mas aqui a gente está pontuando, né, essas mais expressivas, né, tanto o catolicismo quanto o cristão ortodoxo. E aí, no século XVI, a Reforma Protestante. Marcelo, posso só falar uma coisinha antes de falar da Reforma Protestante? Pode ir. Vocês estão me enxergando? Deixa eu ver se eu tô te enxergando. Eu tô. Uai, sumiu aqui minha... Agora sumiu. Agora apareceu. Agora sumiu. Agora? Apareceu? Agora apareceu. Agora sumiu. Uai. O dia inteiro. Agora apareceu. O Rafa, eu queria falar uma coisa que você estava falando, né? Que durante o momento em que os judeus eram perseguidos e tudo mais, que eles faziam uma forma de resistência simbólica, né? No sentido de colocar símbolos, e aí isso levava a reuniões secretas, onde eles praticavam os preceitos deles, tal, né? É interessante pensar que depois a Igreja Católica vai fazer a mesmíssima coisa com os povos indígenas, as mesmíssimas coisas com os negros escravizados aqui na América, né? Porque quando eles chegam aqui, é a mesma história, eles vão negar a cultura, as práticas religiosas xamânicas dos povos indígenas, né? Vão levar que a única fé possível da salvação da alma é a fé católica, né? E quando os negros chegam aqui, os negros tinham também a sua religiosidade, né? Então, o culto aos orixás sempre foi milenar, né? Praticado por várias tribos e em cada região um orixá. Então, quando eles chegam aqui, é colocado a eles também que eles não podem fazer isso. E aí, a resistência, ela persiste, né? De várias formas. Então, quando a gente pensa nas religiões brasileiras, você tem a Umbanda, ou mesmo Candomblé, ou mesmo, né, outras religiões xamânica, outras religiões que tem aí nessas vertentes que o Marcelo colocou como, não é indefinido, como é que se colocou? De sincretismos, né? Religiões de sincretismo. Na Umbanda especificamente, como que acontecia? Desculpa, eu tive que ligar o microfone. Eles eram proibidos de cultuar os seus orixás, a sua crença. Então, eles tinham que seguir a fé católica. Então, eles colocavam lá a imagem da Nossa Senhora Aparecida, e aí, eles, como os santinhos eram loucos, eles colocavam as suas divindades. E aí, tanto é que quando você pensa, vamos supor, em Oxum, você vai falar em Nossa Senhora Aparecida. Quando você pensa em Xangô, você vai falar São Sebastião, se eu não me engano. E assim sucessivamente. Então, isso demonstra como que Ogum é São Jorge, né? Isso. Como que a resistência, ela sempre aconteceu, né? As pessoas nunca deixaram de negar a sua cultura, a sua crença, mesmo diante de uma situação de proibição. Né? Então, achei bem bacana você falar da questão dos símbolos que eles usavam para poder, né, esconder os momentos em que eles podiam praticar secretamente a religião. Então, é engraçado como a história ela vai se repetindo de várias maneiras, né? E, anteriormente, eles eram os perseguidos, depois eles passaram a perseguir, né? Interessante, gente. Acho que nesse sentido também, quando a gente pensa na questão judaica do Holocausto, não oficialmente, mas mesmo que não oficialmente, ficando quieto, o Papa da época não dando pronunciamento, ou mesmo a igreja na Alemanha se calando frente à perseguição dos judeus, né? Sim.
que era uma perseguição sobre um povo que representava o próprio fundador da religião, que é o Jesus Cristo. Né? Sim, e é mais interessante que a gente está vendo hoje uma intolerância religiosa que está voltando de novo nessa mesma prerrogativa. Quer dizer, da perseguição ao outro diferente de mim. Quer dizer, a gente está retomando coisas que acontecem na história da humanidade como uma esfera temporal, né? Parece uma coisa assim, atemporal, né? Quer dizer, nós estamos em pleno século XXI, com toda uma sociedade desenvolvida, tecnológica, toda, né? E, no entanto, ela continua fazendo as mesmas práticas rudimentares, vamos assim dizer, né? Então, quer dizer, a gente evoluiu em nada, né? Em alguns aspectos, a gente continua do mesmo jeito, né? Porque a gente pensa assim, né? Isso aconteceu lá em Roma, né? Porque eles eram, né, lá na antiguidade, muito atrasados, né? E como que a gente justifica isso está acontecendo hoje? Né? Só a título de etimologia, que acho que vale a pena, como curiosidade, né? Igreja Católica Apostólica Romana, católica de universal, apostólica de base nos apóstolos, e romana porque a fundação se deu na cidade no Império. Católica, apostólica, ortodoxa, elas fazem parte da mesma comunhão. Então, assim, oficialmente, para quem é religioso, quem é católico romano pode participar de um culto ortodoxo, sem problema nenhum de fé. Só que o rito é diferente, né? Então eles são universais, são de base dos apóstolos, porque eles também tiveram fundação dentro de alguns dos 12 apóstolos, só que são ortodoxos. Ortodoxo, na origem da palavra, doxa no grego é opinião, né? É o oposto da episteme, que é o conhecimento. E orto é de correto, então existe uma leitura de que são os detentores de uma opinião correta, de uma perspectiva correta de fé. Legal. É engraçado que eles seguem ainda divergendo, né? Porque se pensar, você tem Ordem de São Francisco, jesuítas, tal, são tudo vertentes muito diferenciadas, né? Mas essas congregações, elas são de uma mesma base, que é o catolicismo romano, né? Agora, existe a igreja ortodoxa, que tem um rito diferente e que não assumem, por exemplo, a primazia papal. Então, eles não obedecem diretamente ao Papa romano. Né? Todas essas que você citou são romanas, né? Então tem como base de unidade de fé o Papa. Eu estava vendo que a igreja ortodoxa, ela não tem uma centralidade, né? Por exemplo, tem a ortodoxa russa, que é diferente da ortodoxa da Turquia, por exemplo, da grega. Eles têm os patriarcas, né? Cada uma dessas vertentes tem os patriarcas. Eles se colocam, eles fazem encontros, inclusive, eles se colocam como co-irmãos do Papa romano. Do Francisco, no caso, né? É como se fossem figuras que representam os apóstolos. Então, o Francisco representa Pedro, porque a fundação da Igreja Romana foi por Pedro, né? E o Bartolomeu representa outros apóstolos, e o Bartolomeu é o russo, né? E assim vai com os outros. Então, tem a Síria, a ortodoxa síria, tem a ortodoxa... eu não vou lembrar o outro nome. Mas essas igrejas também têm, por exemplo, no Brasil. Se você andar pelo Brasil, você vai ver sedes dessas igrejas de diferentes correntes no Brasil, também em outros lugares do mundo. E só para fechar sobre essa questão da ortodoxa, né? Ou fechar, né? Para comentar, vocês estavam comentando sobre a questão da Coreia do Norte em função da ditadura, não poder ter aí uma manifestação religiosa, né? Foi assim na União Soviética também. Grande parte dos ortodoxos, de certa maneira, tiveram ali a sua liberdade religiosa restringida. Hoje, o atual presidente, né, o Vladimir Putin, ele é ortodoxo, praticante de fato. Então, vocês sabem que depois de tudo isso, a Igreja Católica se fortalece, né? Vamos dizer assim, principalmente ao final do Império Romano e depois na decadência do Império Romano, na ascensão dos Estados Nacionais, dos países, da configuração dos países europeus que a gente conhece hoje a partir das invasões bárbaras, né? O que vai acontecer? Essa igreja ela vai acabar se fortalecendo. E aí a gente vai inaugurar uma nova era, que é a era feudal, né? O feudalismo. Então, o feudalismo vai ser o sistema econômico onde a base da riqueza é todo, né, no feudo. E o feudo é a grande propriedade de terra, de propriedade de um único senhor, o senhor feudal, e que detinha todo o poder econômico, político, né, toda a figura de poder. E aí tinha quem trabalhava para ele, né? Então, é uma sociedade estamental, onde você tem um pequeno grupo de poder, que é muito
pequeno e uma grande massa de subjugados, vamos assim dizer, né? E aí eles vão trabalhar em função dessa atividade econômica no feudo. Então, eles vão prestar serviços em função da possibilidade de viver e ser protegido pelo feudo, certo? Então, essa era, ela vai durar 1000 anos, que era a Idade Média, feudalismo. E qual é o sistema religioso que vai imperar nesse momento? Será o cristianismo, a Igreja Católica. A Igreja Católica vai se tornar uma grande estrutura de poder, porque ela não tinha só o poder religioso, ela tinha o poder cultural, porque era colocada a ela, né, unicamente aos clérigos, o poder de ler, interpretar a Bíblia e tudo mais. Então, o restante das pessoas simplesmente seguiam. E qualquer pensamento divergente era punido. Né? Então, a Igreja Católica, durante 1000 anos, ela teve não só o controle religioso, mas ela teve o controle intelectual, o controle moral, o controle de uma maneira muito ampla. Tanto é que a Igreja chegou a ter 1/3 das terras da Europa, né? A Igreja Católica. Então, foi ascendendo os nobres, foram ascendendo as realezas, e todos esses nobres, essas realezas, em conjunto à igreja, né? Ao fortalecimento dessa igreja. Bom, quando a Idade Média entra em decadência, lá no final, por várias razões, entre elas o próprio surgimento da atividade de comércio, o ampliamento dos burgos, as doenças como a peste negra, aumento da população, baixa produtividade, N fatores vão levar aí ao fim desse período. Então, vai começar a haver uma migração muito grande para os centros urbanos, principalmente aqueles próximos de área portuária, como a Península Itálica, né, que você tem lá a Gênova, Veneza, que eram grandes portos de chegadas. E aí, o que vai acontecer nessas regiões? Vai começar, então, aí nisso a gente já está mudando a Constituição, vai começar a formar os Estados Nacionais. Então, com a decadência dos feudos, porque o feudo não tinha um país com um governante só, eu tinha uma região com vários reinados, cada senhor feudal, dentro do seu potencial, ele tinha um reino, vamos assim dizer, tá? E tinha vários vassalos que estavam ali com eles, que eram outros nobres. Com o passar do tempo, esses reis, eles vão se fortalecer e vão criar uma unidade, e aí vão criar um país, e vão ser financiados pela burguesia, que estava em ascensão naquele momento. E aí, quando eles começam a formar os Estados Nacionais, começa a configurar, a mudar toda a estrutura econômica, política e social. Tá? E aí, nesse momento, lá no século XVI, a gente já está falando disso, que são formados os países, que são criados os regimes absolutistas, eis que vai surgir uma pessoa que vai questionar a fé católica, né? Que era a única coisa que faltava ruir. Nesse momento, junto a isso tudo, estava acontecendo o Renascimento, que foi um movimento de resgate da cultura, do conhecimento e tudo mais, né? Então, o Renascimento, tem o Renascimento cultural, o Renascimento urbano, o Renascimento econômico. Então, ele vai trazendo todas essas mudanças que vão começar a borbulhar, principalmente nas áreas onde o perímetro urbano já estava mais fortalecido, né? E aí, o que vai acontecer? No começo do século XVI, vai surgir um cara chamado Martinho Lutero. O Rafa também pode falar um pouco. O Lutero, ele era um clérigo, né? Ele era um teólogo, né? Ele era um clérigo, até porque para ter acesso à Bíblia tinha que ser uma pessoa do clero, né? Tinha que ser da ordem. E ele era um teólogo e ele era um professor. Então, ele era um grande estudioso da Bíblia. E aí, existia naquele momento as indulgências. O que eram as indulgências? Então, qual era o grande temor do ano medieval? Né? Então, quer dizer, a Igreja Católica tinha poder, mas ela também conseguia construir o seu poder através do temor. Qual era o maior temor? Se ao morrer eu ia para o céu ou ia para o inferno. E qual é a visão que você tinha no inferno? Que era aquele lugar onde você passaria por toda a eternidade sendo torturado, sendo
machucado, vamos dizer assim, né, sofrendo fisicamente durante toda a eternidade. Então era um lugar horrível. Então tem umas imagens que é aquele lugar, aquele caldeirão, um monte de diabinho lá, né, furando as pessoas, etc. Então você imagina, no momento em que as pessoas não tinham conhecimento, essa visão do inferno, quer dizer, era um temor terrível. Então, a igreja vendia as indulgências. O que eram as indulgências? Eram pedacinhos de terra que eram feitos uma escritura dada à pessoa num pergaminho, e com isso ela tinha, como se ela tivesse um pedacinho do céu. E aí o Lutero vai questionar exatamente as indulgências, porque o Lutero vai usar o versículo, esqueci agora, um versículo da Bíblia que fala assim: os justos serão salvos pela fé, alguma coisa nesse sentido. E aí ele vai escrever 95 itens de questionamento de crítica à Igreja Católica e vai fixar na Igreja de Wittenberg. Ao fazer esse protesto, né, onde ele, entre as críticas mais ferrenhas dele, era sobre as indulgências, porque ele dizia que a pessoa ia ser salva pela sua fé, não pelas indulgências ou por qualquer outra coisa nesse sentido, e que você tinha que falar diretamente a Deus, que você não tinha que ter intermediário, né? E aí, a partir daí, surge a igreja protestante, né? Depois vem o João Calvino, aí o João Calvino já vai atender a burguesia, né? Porque daí ele vai falar que a teoria da predestinação, que as pessoas existiriam os predestinados a ir para o reino do céu e que o sinal era a riqueza. Lindo. Está mais próxima de uma teologia da prosperidade que a gente conhece bem hoje. Né? Pois é. Né? É verdade. Aí depois vem o Henrique VIII, que queria descasar para casar com a Ana Bolena, etc. e tal, e aí vai criar a igreja anglicana, e aí vai, né? Então, quer dizer, eles, com o Renascimento, com a criação dos Estados Nacionais, criação dos Estados absolutistas, e depois a mudança do dogma religioso foi super importante, né, para poder fazer com que ampliasse outros interesses de poder, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar, os preceitos religiosos, eles são preceitos de poder, né? E sempre estiveram a serviço do poder, né? Desde da época dos politeístas da antiguidade, né? Seja no Egito, seja na Grécia, seja na Roma, né? E quando surge todos os preceitos religiosos, eles são marcas também de poder, né? É isso. E aí é bacana vocês perceberem tudo isso que a Adri e o Rafa falou, né? Porque, assim, o que a Adriana e o Rafa falou são histórias que explicam essa configuração espacial das religiões hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei as cores que simbolizam aí tanto o catolicismo, os cristãos ortodoxos e os protestantes, né, de acordo com os mapas que estão colocados aí no vídeo, né? Então, onde está geograficamente concentrados os católicos, como a gente pode ver aí na América e na Europa Ocidental, os ortodoxos no leste europeu, né, ou ali na região da Turquia, da Grécia, né, na península da Anatólia, ali na Turquia. E a gente pode verificar o protestantismo que cresceu muito aí na Europa, né, nos Estados Unidos, e agora também avança em outras regiões do mundo, né? África, América também, né? Hoje o Brasil ele avança para esse aumento do segmento protestante, né? Eu não vou avançar aqui, mas a derivação do protestantismo, como o Rafa bem lembrou aí, são os evangélicos aqui no Brasil. Então a gente tem aí essa configuração espacial que explica, né, o que essa história, na verdade, essa atual configuração espacial que nós temos aí nos mapas.